esta noite, esta festa grandiosa, de todos nós. Nos alegramos, de sermos partícipes desta herança dos filhos e filhas de Deus, qual São José nos concedeu, também aceitando, dizendo sim ao projeto de Deus, zelou e cuidou do Filho de Deus amado, Jesus Cristo, aquele que nos congrega como sua igreja, sua família. A nossa alegria é celebrar esta festa. Quem é José? Eu convido com muita alegria os meus irmãos, nossos irmãos na fé, os nossos diáconos permanentes, porque são pais, esposo, filhos, filhas, para que eles nos digam, numa imagem de uma virtude, quem é José? Então eu te convido a abrir o coração neste momento com muita alegria e gratidão e acolher esta palavra dessas vocações que são da igreja e que hoje com alegria partilham conosco. Virtudes de São José. Estimado Padre Robson, Padre Josemar, meus irmãos do Ministério, Diácono Fabrício e Diácono Antônio. Falar das virtudes de São José. Eu escolhi uma virtude que muito me acai a minha pessoa e também a pessoa do meu falecido pai, que tinha o nome de José. Ele me ensinou a profissão, e eu trabalho hoje pela profissão que meu pai trabalhava, assim como José ensinou a Jesus a profissão de ser carpinteiro. Eu não sou carpinteiro, eu sou pedreiro, mas eu aprendi a profissão do meu José, que hoje se encontra junto com José lá no céu. Mas eu escolhi esse José trabalhador, como tantos Josés, tantos João, tantos Pedros, tantos que ensinam os seus filhos a viver o ofício da profissão e ensiná-los a trabalhar, a viver a lida do dia a dia, para assim dar o sustento aos seus filhos e à sua família. José é carpinteiro, homem justo e fiel, que ensinou Jesus o ofício da profissão da carpintaria. Ele também nos ensina a vivermos a humildade e a simplicidade no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Sermos humildes e mansos de coração, para assim assumirmos o compromisso de sermos pais, esposos, maridos, também aquele que na igreja exerce o ministério da união do diaconato permanente. Trabalhar na obra de Deus, viver o trabalho não só de Deus, mas o trabalho pessoal. Nós temos a nossa profissão, cada um, nós diáconos temos a nossa profissão, mas também temos o exercício de ter a profissão dada a Deus no sacramento do diaconato permanente. E hoje nós somos impelidos a entregar o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa missão ao serviço do amor, da paciência, da disponibilidade e principalmente da caridade. E o nosso serviço pessoal, o nosso trabalho, que com as mãos calejadas muitas vezes levamos o sustento para as nossas casas. Então São José, que promove a paz, que derrama a paz sobre cada um de nós, possa fazer com que muitas pessoas que hoje não têm um emprego, que estão desempregados, que precisam do sustento, de sustentar as suas famílias através desse emprego, possa prover e providenciar um emprego a todas essas pessoas. Nós rogamos esses 9 dias de novena a São José, encerrando hoje o 9º dia dessa novena, pedindo a Ele a graça a ser alcançada. E eu em especial hoje peço no coração de cada um de vocês, que nas vossas orações a São José, coloque os nossos irmãos desempregados, para que possam assim assumir um trabalho justo, um trabalho que possa dar sustento, levar sustento à sua família.
porque muitas pessoas estão necessitando de um trabalho, estão necessitando também da nossa ajuda quanto cristãos, para assim provermos na família deles e na nossa família o amor, a paz, mas também a fraternidade. Ontem eu escutava um relato do padre Robson com o nosso irmão padre Jovecino, e dizia que ele foi celebrar uma missa bem distante, numa terra bem distante. Chegando lá tinha uma senhora e um monte de criança, e a senhora falou assim: nós não queremos que rezem aqui, nós queremos comida porque nós estamos com fome. Então quantas pessoas estão aí fora precisando de alimento porque não tem um trabalho? Então nós precisamos de prover, sim, pedir a proteção de São José, mas pedir que ele também interceda para os nossos irmãos que estão passando necessidade. Que São José, trabalhador, possa nos dar a força de sustentar as nossas famílias com o trabalho do dia a dia. São José, rogai por nós. Boa noite. Dando continuidade à fala do nosso diácono Sandro, dentro de tantas virtudes de São José, a gente nunca está satisfeito. Milhares e milhares, o padre Robson pede para escolher uma, mas sempre tem uma que puxa a outra. Eu escolho José Prudentíssimo. José prudente, a prudência de José. José, o homem que tinha uma mulher prometida em casamento, aquela mulher a qual ele sonhava para que fosse sua esposa, para que realizasse ali, construísse a sua família. De repente tem a notícia de que ela está grávida. Como qualquer outro homem, José poderia escandalizar essa mulher, José poderia despedir esta mulher, José poderia e deveria até espalhar as notícias de que essa mulher não era digna de tal respeito para assumir uma família, mas age com respeito e com a virtude de qual o homem justo de Deus possa agir. José, ele não leva e nem defama Maria, age com prudência. De repente até tomado pela angústia, pela raiva, de repente até tomado pela tristeza, mas leve-me a essa reflexão, que ele, de repente, com certeza, entra em oração e Deus vai falar para ele que a gestação desta mulher é a gestação divina do Espírito Santo de Deus. José, na sua prudência, acolhe esta palavra de Jesus. José, ele não sai espalhando, não sai violentando, não sai fazendo nada. E aí, como eu disse no início, a gente nunca está satisfeito. Traz para mim, remete-me à família. O momento em que a sociedade, em que nós homens estamos em baixas com nossa imagem, devido ao feminicismo, à violência à mulher, à violência à família no lar, à violência que consome todo e destrói a família. Na sua prudência, José, aceitando Maria, assume Maria como esposa e aí a sua família. Meus caros irmãos e irmãs, José, na sua virtude prudente e na sua virtude família, nos chamam a viver e a assumir o nosso lugar aqui na igreja, na vida missionária. Nós não devemos ser o homem que manda no lar, o homem que é forte, que é vigoroso, não devemos ser esse homem que faz tudo, mas que tem a atitude de José, que acolhe, que ama, que assume a sua família, que educa o seu filho e que trabalha e leva o pão para casa. Como homens que hoje, mulheres escolhidas e batizados, somos chamados a assumirmos o nosso papel de cristão, ao nosso papel de missionário, para que assim como José, levar a palavra, trazer a Jesus e entregar a todos. Como chefes de família, meus irmãos, como jovens, homens que aqui se encontram, assumem o seu posto, assim como as mulheres.
Não se trata de aqui destrabalhar, de lutar pelo espaço, mas cada um, batizados e batizadas, assumir o seu compromisso, para que assim possa anunciar o Evangelho. Que São José, a figura a qual nós hoje rezamos, a qual nós hoje fizemos esta novena, encerrando-a assim, possa tocar no coração, principalmente dos homens, para que assumam a família com amor, com caridade, com carinho e respeito, protegendo-a de todos os perigos, como assim o fez. E passar para o filho de vocês, para os nossos filhos, aquela imagem que nós somos, as nossas virtudes, que em Jesus nós descobrimos na cruz, que nós descobrimos na entrega, na virtude de estar sempre atento à necessidade do outro e agir com caridade. São José, aos nossos pastores, também aos nossos irmãos, Diácono Antônio e Sandro, todo o povo de Deus. Parabéns celebrarmos e vivermos uma das virtudes das 7, que é a carta apostólica do Santo Padre, assim nos direciona o caminho da vivência de São José. Conversando com o Padre Robson, escolhi o tema a obediência. Falar da obediência é um assunto que custa muito caro na nossa realidade atual de vida. Sermos obedientes é algo tão difícil. Parece, enxergando as realidades que nós vamos enfrentando ao longo da nossa vida. São José pensou sim em abandonar Maria e sair, fugir daquela missão, daquela responsabilidade que havia recebido, mas foi obediente à voz do anjo, à voz de Deus. Nós, como cristãos, católicos, apostólicos, romanos, precisamos ser homens e as mulheres obedientes. É preciso viver essa grande virtude desse santo de Deus. A obediência faz com que, em meio à agitação da nossa vida, quando algo não acontece do jeito que nós assim queremos, pensamos, desejamos, logo nós temos um sentimento de abandonar o Senhor, de desistir do Senhor, porque não estão acontecendo as coisas que nós planejamos, que nós desenhamos em nossa cabeça e para a nossa família. Mas a exemplo deste santo, tão significativo, tão importante na vida da igreja, com poucos escritos, com poucas coisas, que São José narra na Sagrada Escritura, mas ele foi um homem obediente à voz de Deus. Você, que aqui caminhou esses 9 dias conosco, rezando todos os dias, o que tem feito você talvez pensar em desistir da sua família, desistir de algum objetivo na sua vida, porque você ainda não conseguiu o resultado esperado? Mas o Senhor está nos dizendo para que nós sejamos obedientes e não fujamos e abandonamos o Senhor, porque é preciso estar aos pés do Senhor Jesus. Quando em meio às grandes tribulações da vida, quantos casais nós escutamos? Os nossos pastores que aqui estão, escutam homens e mulheres pensando em desistir do seu matrimônio, pensando porque não está dando certo, estão vivendo em meio a grandes tribulações. É preciso parar, silenciar o seu coração como São José e abrir o seu coração para escutar a voz de Deus. E em meio a grandes tormentos, problemas e dificuldades da vida, é preciso que sejamos obedientes. O cristão precisa ser obediente. Um ato tão profundo no momento da ordenação, quando o bispo ordenante dos diáconos, dos padres, e ele faz uma pergunta simples e profunda: prometes obediência a mim e aos meus sucessores? Parece uma pergunta simples, mas ela não é simples, porque obedecer
precisa ser uma prática cristã, uma prática de fé, porque nós somos cheios das nossas verdades, dos nossos quereres, mas o nosso querer, às vezes, não é o querer de Deus, e é preciso obedecer o querer de Deus. Então, quando você estiver em meio a grandes tormentos, tribulações, lembramos do que rezamos na novena. Ó meu glorioso São José, nas nossas maiores aflições e atribulações, o anjo não vos valeu? Veio o Senhor, mas aumentai minha fé.